Ei, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal do primeiro colegial, vamos continuar lá com a nossa matéria, não é? Última coisa que nós vimos foram os adjetivos formados lá por substantivos. Lembra quando eu juntava um com o outro lá, eu formava lá alguns adjetivos novos. Então nós vamos continuar agora entrando na unidade 2 do seu livrito. Nós vamos falar um pouquinho de advérbios de frequência hoje, ok? Então nós vamos entender um pouquinho como funciona o advérbio de frequência, lembrando que o mais importante aqui pra gente vai ser a posição do advérbio de frequência e não o advérbio de frequência em si, neste momento aqui, ok? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no que temos, não é? Muito bem, olha que tecnologia! Bom, adverbs of frequency. Então, bora lá. Lembrando que, quais são alguns dos advérbios de frequência que nós temos? Aí tem aí, né? Usually, sometimes, never, always, hardly ever, often, occasionally, every day, seldom, once, twice a week, rarely, e assim vai, não é? Aqui, o que é importante lembrar, como eu falei para você, é a posição que eu vou colocar esse advérbio de frequência. Qual é a posição correta nele na frase, né? Então, para eu usar aí nos futuros vestibulares, eu vou ter que analisar a frase e saber colocá-lo corretamente dentro de uma frase, de acordo com a situação dada. Então, mais importante até que o significado nesse momento, vai ser a gente saber onde colocá-lo e como fazer esse posicionamento. Ok? Então, bom, apesar da gente falar somente da posição, não vamos deixar 100% sem falar do significado. Vamos dar uma olhadinha aqui no significado deles. Então nós temos lá, olha o chururu. Veja lá. Always, quando eu tiver lá 100% de frequência. Ah, galera, lembrando que tempo todo que nós estivermos falando aqui dos advérbios, estamos falando de advérbios de frequência em inglês, ok? Tem advérbio de tempo, advérbio de modo. O nosso assunto hoje é de frequência. Combinado? Bom, então voltando lá. Always, trazido para a língua mãe, sempre 100% de frequência. Usually, geralmente, ali para os 90% de frequência. Normally, normalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, dificilmente. Hardly ever vai entrar junto com rarely, que aí significa raramente. E temos também never, nunca. Tudo bem? Bom, voltando para a posição deles. Quando eu for falar da posição dos advérbios, eu vou dividir a minha situação em duas. Né? Eu vou ter aqui, ó, situação A. As frases que contenham o verbo to be como verbo principal. Galera, então veja, eu vou ter que olhar para a frase e ver se o meu verbo to be é o verbo principal da frase. Por exemplo, she is beautiful. She is on time. He is talking to me. Veja, o verbo to be nesses casos dados, eles são o verbo principal da minha frase. Não existe outro verbo mais importante que ele. Se eu tirar esse verbo to be, minha frase não faz sentido, ok? Quando eu tiver frases onde o verbo to be for o verbo principal, existe um momento, uma posição que tem que ser colocado. Mas vamos com uns exemplos aqui escritos agora. Ó, eu tenho lá, she's late, she's in a bad mood, they are talking about the incident. Então veja, eu tenho lá, she is late, she is é o verbo principal. He is in a bad mood, só tem o to be, é o verbo principal. They are talking about incident, também. O verbo to be nesses três casos aqui, eles são os verbos principais. Tudo bem? Quando acontecer do verbo to be ser o verbo principal, tcharam, onde entram os advérbios? Logo após o verbo to be. Logo depois dele, na sequência. Então veja lá, ó. She's always late. Então, onde que é a posição do advérbio de frequência quando eu tenho o verbo to be como verbo principal? Logo depois dele. She is always late. He is sometimes in a bad mood. Outro. They are often talking about the incident. Então veja, quando eu tiver o verbo to be na frase e este for o verbo principal, o meu advérbio de frequência tem que vir logo depois dele. I am always calling your attention. She's never on time. They are hardly ever listening to me.
Tudo bem? Então, verbo principal é o to be, o advérbio de frequência, seja ele qual for, vai logo depois dele. Fechou? Muito bem. Aí nós temos aqui frases onde o verbo to be não é o verbo principal. Então, nós vamos ter situações que o verbo to be não é o principal, ou seja, qualquer outro verbo. Veja, situação B, verbos quaisquer como verbo principal, que não seja o to be. Por exemplo, qualquer outra frase. Ó. She works on weekends. Veja lá. Cadê o verbo to be aqui? Alguém está vendo? Não, porque não tem. Muito bem. Outro. They spy their wives. Sandra dances the cha-cha-cha. Veja, galera. Nenhuma dessas frases aqui você tem verbo to be, porque o verbo principal é outro que não o to be. Quando isto acontecer, a posição do advérbio de frequência é outra. Então, eu falei frequência. Desculpe, é frequência, ok? Saiu, fugiu. Estes, então, entrarão antes do verbo. Ó. She usually works on the weekends. Veja, agora o usually aqui onde ele está, ó. Antes do verbo. Lembra quando eu tinha verbo to be? Ele ia depois. Agora que é outro verbo qualquer, ele vem antes, ó. She usually works on the weekends. They never spy their wives. Sandra occasionally dances the cha-cha-cha. Tudo bem? Deu para pegar aí, ó? Não tem verbo to be. Ups, ó. Não tem verbo to be. Não é verbo to be. Não é verbo to be. Ele vem antes. Se eu tenho verbo to be, ele vai depois. Tudo bem? Muito bem. Aí, nós temos aqueles chamados adverbial phrases. Adverbial phrases são também advérbios de frequência. Lembrando, tá? Esses adverbial phrases aqui, ó, como diz aqui, ó, relacionados a frequency. Falando ainda tudo de frequência, ok? Bom, o que acontece é que os adverbial phrases são aqueles que são formados por mais de uma palavrinha. Então, veja, usually é uma palavrinha só. Sometimes, uma palavrinha só. Alguns deles são formados de mais de uma palavra, ó. Again and again, every day. Lembrando que o every day, lembra? Ele pode aparecer de duas maneiras, junto ou separado. Quando ele for frequência, ele é separado, lembra? Every day. Junto, ele só vai ser junto quando ele formar um adjetivo. Então, ó, everyday activities, atividades do dia a dia. Aí que esse everyday é junto, tá? Só uma curiosidade aí. Mas voltando. Now and then, all the time, every Sunday. Quando eu tiver um adverbial phrase, aí você esquece tudo que eu falei, não importa se tem to be, se não tem to be, você vai jogar esse adverbial phrase para não correr risco sempre no final da frase, com exceção do hardly ever. Não me pergunte por que Deus quis assim, sabe aquela coisa? Por que o girassol é amarelo? É porque Deus quis que ele fosse amarelo. É assim que funciona. O hardly ever, ele é um adverbial phrase porque ele é formado por duas palavrinhas, mas ele não entra nesta regra. Ok? Bom, então nós temos aí do again and again para baixo, adverbial phrases que entram nesta regra. Apareceu um adverbial phrase desse, onde é que eu coloco ele? No fim da frase, sempre. Então tá lá. She dances the cha-cha-cha every day. Veja, eu não coloquei antes do verbo, nem depois to be, nada disso. Eu joguei lá para o fim. Por quê, Vaguinho? Porque ele é um adverbial phrase, ou seja, ele é um advérbio de frequência formado por mais de uma palavrinha. Tudo bem? Bom, aí nós temos aqui, ó, adverbial phrase, repetindo, vai lá para o final da frase, certo? Então veja aqui, ó. She only comes here now and then. Olha lá o now and then, onde foi? Para o fim. Por quê? Porque ele é um adverbial phrase. Outro. He studies English every day. Every single day. Olha lá onde está. Lá no final da frase. Outro. They call Sam all the time. Onde está o all the time? Final da frase. Porque ele é um adverbial phrase. Tudo bem? Agora, galerinha, para a gente sedimentar um pouquinho isso, você vai pegar o seu livrito, nós vamos abri-lo na página 21 e você vai fazer o exercício 2, que é este exercício aqui, certo? Você vai fazer esse exercício onde você vai aplicar e fazer alguma coisinha em relação aos adverbs of frequency. Tudo bem? Feito o trabalhinho, o exercício aí dos advérbios de frequência, você vai voltar o seu livro aqui para a página 18 e você vai fazer a leitura deste texto, que é um quiz, e fazer esses exercícios da página 19.
Tranquilo? Beijos, se cuidem, mantenham-se em casa e a gente se vê por aí. Por aí não, por aqui. Beijos, até mais.